Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar. E hoje, aqui como nosso convidado, Dr. Hamilton Pimentel. Bom dia, Dr. Hamilton. Bom dia. Bom dia, Jean. Bom dia, Renata. Bom dia, Milton. Bom dia. São mais de 13 milhões de pessoas no Brasil com diabetes, uma média de 7% da população. Ou seja, você acha que é pouco? Não é não. Se você não for diabético, você com certeza conhece alguém que tem diabetes. E, para falar sobre esse assunto, vamos falar com o Dr. Hamilton Pimentel. Hamilton, como é que se faz um diagnóstico de diabetes? Então, o diagnóstico, classicamente, ele é feito com a glicemia de jejum, dosada em laboratório. Então, se você tiver duas glicemias de jejum iguais ou superiores a 126, você tem um diagnóstico de diabetes. No entanto, hoje você já pode usar outros métodos para fazer esse diagnóstico. Uma glicemia ao acaso, sem precisar do jejum, maior que 200, com o paciente sintomático, também é critério diagnóstico. E, mais recentemente, foi colocada a hemoglobina glicada também como método diagnóstico. Entretanto, para usar a hemoglobina glicada, nós temos que ter um laboratório confiável que use um método adequado. Infelizmente, nem sempre a gente consegue isso. Então, a gente tem que ter critério ao utilizar a hemoglobina glicada. Mas uma hemoglobina glicada de 6,5 ou superior já é diagnóstico, uma confiável já é diagnóstico para diabetes também. Para diabetes. Falando no exame propriamente de hemoglobina glicada, uma vez um dono de laboratório me disse que o difícil de você chegar a um valor de hemoglobina glicada é justamente um método que se faz, que às vezes tem que mandar esse exame para fora, que aí é um custo muito maior, né, do que os próprios métodos que fazem por aqui mesmo. Na verdade, eu acho que carece de uma padronização no Brasil dos métodos de dosagem da hemoglobina glicada, que isso já existe em outros lugares, e essa medida da hemoglobina glicada como diagnóstico foi proposta pelos americanos. A Sociedade Brasileira de Diabetes E a Sociedade Brasileira de Diabetes adotou, só que tem essa ressalva que nós temos que ter cuidado com o método que é utilizado. A gente tem hemoglobina glicada dosada em alguns laboratórios com valor de referência até 8, por exemplo, então você não tem como usar 6,5 como método diagnóstico. Como um parâmetro. Para diabetes. Isso. Então, a gente tenta ficar mais com a hemoglobina glicada para um controle do diabetes, não para um diagnóstico, mas para um controle do diabetes? A hemoglobina glicada, de qualquer forma, ajuda. Se você tiver alguma glicemia que você está na dúvida, você pede a dosagem de hemoglobina glicada também, já dá uma ajuda a chegar a esse diagnóstico, mas eu acho que o principal dela seria para avaliar o controle da glicemia, o controle do diabetes. A gente pode usar também o teste oral de tolerância à glicose para diagnóstico. Mas isso depende do valor que deu a glicemia de jejum. Então, quando a gente tem uma glicemia de jejum entre 100 até 125, você vai usar o teste oral de tolerância à glicose e, a depender do valor, você vai classificar esse paciente como diabético, se der maior que 200, 2 horas após o teste, ou entre 140 e 200 você já coloca como intolerância à glicose, que seria um estágio pré-diabetes. Outra situação, né, Jean, é sobre o teste de tolerância. Então, a gente tem alguns laboratórios que fazem com 50 miligramas, né, gramas, na verdade. Desculpe, 50 gramas, outros fazem com 75. Isso vai mudar no resultado? Sim, quando você pretende fazer um diagnóstico de diabetes, você tem que usar o teste com 75 gramas. O teste de 50 gramas ele é usado por algumas diretrizes para diagnosticar diabetes gestacional, que é outro ponto. Mas o diabetes, de uma forma geral, tipo 2, geralmente, você diagnostica com o teste de 75 gramas. Então, já que você falou em diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diferencia para a gente diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. Diabetes tipo 2 é o mais comum, provavelmente aquele que todos conhecem alguém que tenha, é o diabetes que geralmente surge na idade adulta, tem muita associação com obesidade, e é um diabetes que inicialmente pode ser tratado com hipoglicemiantes orais, comprimidos, e caso não resolva, caso não chegue ao controle, chegar até a insulina. Esse diabetes geralmente é causado por uma resistência à insulina, tem outros fatores também associados, pode chegar até a deficiência da própria produção de insulina, mas o fator inicial, principal, geralmente é a resistência à insulina. No diabetes tipo 1 é um pouco diferente, geralmente começa na criança, na infância ou adolescência, e ele tem um componente autoimune. O próprio organismo produz anticorpos que destroem as células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina. E esse paciente acaba produzindo cada vez menos insulina, chegando ao diabetes. O diabetes tipo 1 é muito comum acontecer na infância e na adolescência, mas pode acontecer na fase adulta também.
E cada vez mais nós vemos diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes por conta da obesidade. Por causa do sobrepeso e da sedentarismo. obesidade. No caso do diabetes gestacional, que você questionou, seria o diabetes diagnosticado na gravidez. Então, algumas vezes... Que aí muda aquela questão da glicemia, não é? Então, já não vai ser uma glicemia acima de 100 no caso da gestante. Não seria acima de 126. Na verdade, na gestante, o padrão ouro seria o teste oral de tolerância à glicose. Algumas diretrizes recomendam de 75 gramas, outras de 50. A maioria atualmente recomenda de 75. A depender do valor, em jejum, 1 hora, 2 horas após, você dá o diagnóstico. Então, a SBD, recentemente, adotou critérios do ADA, que é a Associação Americana, e usa o valor de referência 1 hora após maior ou igual a 180 e 2 horas após maior ou igual a 153 desse teste, para dar o diagnóstico de diabetes no gestacional. Caso de jejum da gestante? Nesse teste, eles colocam como 93. 92. E é um critério baixo, rigoroso, mas que, obviamente, você não vai tratar todas as gestantes que tiveram uma glicemia de jejum de 92, você não já vai sair tratando com insulina. Mas é uma paciente que tem que ter orientações para que faça dieta, evite ganhar peso, para não ter complicações ou piorar essa glicemia. Hamilton, o diabetes tipo 1, geralmente, ele assusta um pouco, né, na questão do controle, porque às vezes vem na infância, isso mobiliza a família, mobiliza até a própria criança, né, no seu convívio, nas suas atividades. Mas hoje em dia tem um prognóstico melhor do que antigamente? Acho que desde que pude administrar a insulina, esses pacientes eram condenados à morte antes, né? Então, quando surgiu a insulina, esses pacientes já tiveram uma maior sobrevida. Cada vez mais isso vem melhorando, porque nós temos novos métodos, novas insulinas. Então, o tratamento fica até um pouco mais confortável, com menos aplicações de insulina, a depender do paciente, lógico. Então, hoje a gente tem melhores condições para esses pacientes. Agora, infelizmente, nem todos têm acesso a melhores tratamentos. A gente tem, por exemplo, bombas de insulina e tudo mais, que hoje nem sempre se consegue. Mas, mesmo assim, em rede pública, a gente consegue fazer o tratamento com insulinas mais tradicionais e consegue dar uma boa qualidade de vida para esses pacientes. Então, porque quando a gente fala de diabetes tipo 1 na infância, a gente está falando de tomar insulina várias vezes ao dia, fazer ponta de dedo várias vezes ao dia. Então, inicialmente vai assustar toda a família, tanto pai, mãe, como a própria criança, né? Mas com o passar do tempo, vai se acostumando. Então, eu tenho pacientes de 11 anos que fazem a própria glicemia de ponta de dedo. Não faz a aplicação da insulina, quando é o caso da seringa. Mas hoje nós temos canetas com uma agulha muito pequena. Sim, a gente tem se você comparar o tamanho da agulha da seringa com a caneta, é uma diferença muito grande, considerável. É muito mais confortável para o paciente usar a caneta. Infelizmente, nem todos têm acesso. Mas, se possível, seria o ideal. E quanto à questão da medida de ponta de dedo, hoje a gente tem já aparelhos que você pode medir sem furar. Mas você pode colocar um sensor e ficar medindo várias vezes essa glicemia no dia. Mas o acesso, criança ainda não, mas a partir dos 18 anos você já tem essa possibilidade. Mas, infelizmente, o acesso ainda não é garantido para todos. Não é o que a gente encontra no SUS, por exemplo. No SUS, infelizmente, às vezes a gente não consegue encontrar nem fita reagente para glicosímetro, para medir no dedo. Fica mais difícil. Às vezes você tem um glicosímetro e não tem a fita para fazer o exame, né? É importante, né, a questão do acompanhamento. Outra coisa que é muito interessante, o público aí em casa, às vezes tem muita dúvida. Aquela coisa, de repente começa a ter tontura, aí vai fazer xixi no banheiro, aí vem uma formiga e acha que está com diabetes. Os sintomas assim que são mais frequentes? Sintomas clássicos do diabetes a gente chama de polis, que seria polifagia, poliúria, polidipsia. Ou seja, o paciente sente muita fome, toma muita água e urina bastante. Só que isso acontece no diabetes tipo 1, você geralmente diagnostica assim, ou quando o paciente já entra em cetoacidose, entra em coma. Mas no diabetes tipo 2 é difícil você ter esses sintomas todos. A grande maioria dos pacientes, na verdade, são assintomáticos. Então, você não consegue... Se você for esperar sintoma, você vai perder muitos diagnósticos e vai deixar de tratar muita gente. E vai demorar para dar diagnóstico. Exatamente. Né? Então, é importante que as pessoas reflitam da importância de fazer exames periódicos de rotina, porque assim você vai conseguir diagnosticar diabéticos em fases mais iniciais. Quanto à questão de urinar e ver formiga e tal,
Isso só acontece, a glicosúria, como a gente chama, só acontece em glicemias acima de 180. Então, você pode ter diabéticos que isso não acontece. E se for esperar isso também, você provavelmente vai perder de diagnosticar alguns pacientes. Você falou fazer xixi e ver formiga, mas tem as pessoas que experimentam urina. Infelizmente, alguns Não é? fazem isso. Tem as pessoas que experimentam urina. Ainda vão lá para poder Não, confirmar tem realmente paciente se que tá. chega no consultório e diz assim, doutora, pede o exame de diabetes, porque eu experimentei minha urina e ela está doce. Né? É preferível que não façam isso. É melhor fazer um exame de rotina sem precisar provar o sabor da sua urina. Hamilton, a gente falando de diabetes tipo 2, né, do controle do diabetes ou até da questão do diagnóstico, a gente tem que pensar aqui, quando a gente controla o peso, a gente pode prevenir um diabetes. Então, hoje, uma pessoa que tem aumento de peso, quanto mais há um aumento de peso, maior a probabilidade de você desenvolver doenças crônicas, entre elas o diabetes. A gente vai continuar falando sobre diabetes no nosso segundo bloco e daqui a pouco a gente está retornando com o nosso saúde e bem-estar. Voltamos com mais um Saúde e Bem-Estar, hoje falando sobre diabetes com o Dr. Hamilton Pimentel. Hamilton, às vezes em algumas reuniões municipais, estaduais, falam sobre controle do diabetes. Numa determinada reunião, nos pediam temos que fazer mais ações para diminuir as complicações do diabetes, controlar mais. E aí, eu disse o seguinte, não dá para a gente falar em diabetes, que está lá na ponta, se a gente não fala de obesidade. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação obesidade e diabetes. A obesidade é um grande fator de risco para diabetes. A obesidade e história familiar acho que são os dois principais fatores de risco. História familiar a gente não tem como mudar, mas a obesidade sim. Então é importante levar uma vida saudável, alimentação saudável, atividade física. Isso vai prevenir que apareça o diabetes tipo 2, por exemplo, e também é parte importante no tratamento. A gente precisa tratar o diabético não só pensando em medicamentos, mas esse paciente tem que entender que ele tem que fazer atividade física, que ele tem que ter uma alimentação saudável. Isso também faz parte do tratamento. Tratamento esse que visa evitar as complicações do diabetes, né, que são muitas. E é isso nisso que se baseia o tratamento. Hamilton, no caso, esses pacientes que fazem esse controle da obesidade, eles têm uma resposta no tratamento eficaz também? Ajuda? É importante. A obesidade está associada com a resistência à insulina. A resistência à insulina é faz parte da fisiopatologia do diabetes tipo 2. Então, acredito que quanto mais peso você perde, melhor para esse paciente. Então, é extremamente importante. Algumas diretrizes já mostram, a gente vê na prática que um paciente que chega no consultório numa situação de pré-diabetes, 5%, 10% de perda de peso, a gente já vê uma melhora disso. Né? A gente sabe que o controle do diabetes ele vai evitar que apareçam as complicações. E falando em complicações, a gente tomou um café com a doutora Letice e ela falou sobre o pé diabético, que é uma das complicações. Vamos conferir como é que foi esse café. Olá, nosso café com especialista hoje é com a doutora Maria Letice, cirurgiã vascular. E vamos conversar sobre pé diabético, que na verdade não é pé diabético, é pé do diabético. Letice, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, tá? A gente sabe das complicações que pode acontecer de um pé mal cuidado de um diabético. Pensando nisso, sempre que eu recebo um paciente diabético, eu peço para ele, às vezes, até me mostrar como é que está o pé dele. E eu queria que você passasse um pouco da tua experiência com o pé deste diabético que chega no teu consultório. Geralmente está no início de lesão ou já é uma lesão avançada. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, Renata. E parabenizo até pela iniciativa, né, de um tema desse, porque assim, o diabetes, na verdade, é uma doença que mais mata no mundo. Né? Então, assim, um indivíduo que ele tem diabetes, ele tem 40 vezes mais chance de sofrer uma amputação. E em torno de 65% ele viver menos, devido a essas infecções que tem, né? E o diabetes, na verdade, o pé do diabetes, na verdade, é uma doença multifatorial, porque ele não só tem a doença infecciosa, que é o que as pessoas conhecem quando chega, mas a doença neuropata, né, isquêmica.
E todo indivíduo, ele devia ser orientado, né? Porque se sabe hoje que o açúcar, ele mata mais, as pessoas se preocupam com colesterol, mas o que mata mais no mundo é o açúcar. O consumo do açúcar. O consumo do açúcar. Então, tudo começa aí. A medicina preventiva no Brasil, ela é muito, eu dizia, abortiva, porque nem começou, né? E isso tudo, o sistema de saúde nosso, se ele investisse mais nessa prevenção, nossa, teria muito menos gasto, muito menos previdência. As pessoas jovens que são amputadas, que não vão trabalhar, aí o problema é que a gente está com a previdência. E o que é mais duro, eu digo sempre no meu dia a dia, na experiência, é chegar às vezes para um membro da família ou para o paciente e dizer, olha, a gente vai ter que amputar. E o impressionante, Letícia, eu sempre falo para os pacientes, só a amputação de uma perna, não é, quando o diabetes está descontrolado. Um diabetes compensado, ele não leva à amputação de membros. Eu digo até que você morre 100 anos de uma topada e você não morre de um diabetes se você cuidar dele, né? Então, se prevenir, aquela história, é sempre melhor prevenir do que remediar. E o pé do diabético é algo realmente, como você falou, é penoso. Você chegar para a família do paciente e dizer, vamos ter que amputar uma perna, né? Isso é verdade. Assim, na verdade, as pessoas elas nem deveriam ficar diabéticas. Se elas se orientassem antes, o esclarecimento do diabetes, essa medicina preventiva, que você pudesse orientar, principalmente os menos esclarecidos, porque os mais esclarecidos têm informação, a mídia, tudo, né? E ainda acontece. Não é? Às vezes tem toda uma informação, mas mesmo assim acontece, às vezes por questão de não aceitação da própria doença, né? Então eu tenho diabéticos que têm a doença há mais de 15 anos e não tem, e não aceita a doença ainda. Então quando você não aceita a doença, fica mais complicado você tratar. Então, quais são os cuidados que um diabético tem que ter com os pés para que evitar essas... Eu não vou nem falar numa ferida mais avançada, mas de diminuir a ocorrência de feridas nos pés. O principal motivo é controlar a sua diabetes. Esse está acima de tudo, né? Segundo, ele sempre fazer as visitas periódicas ao médico que acompanha tanto endócrino como o vascular, fazer aquelas avaliações semestrais, ter o cuidado. Quando tomar o banho, secar bem o pé, né? Ter um outro cuidado entre frio e quente. Às vezes, eu tenho cuidado, às vezes o paciente vem, mandaram eu colocar compressa de gelo e calor. A sensibilidade térmica do diabético é diferente das pessoas que não são diabéticas. Então, ela não tem um reconhecimento da temperatura ideal, do calor e do gelo. Então, às vezes você sofre queimaduras, né? Ou pelo frio ou pelo calor. E não sente. Pela própria insensibilidade vascular. Então, aquela relação de amor com o pé, sempre observar qualquer ferimento que tenha, mesmo que não tenha infecção, já vai no médico para te orientar. Ou seja, é ter um caso de amor mesmo com o pé, né? E estamos chegando mais um final de O Café com Especialista. Letícia, queria agradecer mais uma vez a você por ter aceito o nosso convite, tá? Nós vamos continuar tomando o nosso café, tricotando, eu e a Letícia, são os nossos pacientes, e encontro vocês num próximo programa. Letícia, muito obrigada. Renata, eu tenho que agradecer, porque assim, todas as vezes que a informação vai ao público de valiosidade como esse tema, vou estar presente. Meu nome é Vai, porque eu venho. E a gente pode estar prevenindo muita coisa. Com certeza. Né? E eu acho que isso aí é você dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Hoje em dia a gente tem TV, acesso em tudo, né? Então, assim, o que a gente fizer a nossa parte, eu acho que, nossa, é super válido isso. Eu só tenho a agradecer. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada. E até a próxima semana com mais um Café com Especialista.
Então, como a Letícia mesmo falou, né? O pé diabético hoje é uma das maiores causas de amputações de membros, né? O que inutiliza, às vezes, adultos jovens. E a gente percebe, a gente vê isso na prática e sabe que é o controle do diabetes, né? Como foi falado, quando a gente controla um diabetes, a gente não tem amputações, a gente não tem complicação do diabetes, né, Hamilton? Precisa de um controle rígido, precisa ter muito cuidado com os pés. O paciente diabético ele tem uma redução de sensibilidade, ele tem um prejuízo na circulação sanguínea nos seus membros inferiores. Então, além do tratamento medicamentoso, além da dieta, de atividade física, ele precisa ter muito cuidado com os pés, porque realmente, se ele não tiver, tem grande chance de ter complicações. A gente falou do pé diabético, mas a gente tem que lembrar que existem as nefropatias diabéticas, que hoje o grande número de pessoas que estão na hemodiálise são diabéticas, né? Então, o diabetes é uma das principais causas de insuficiência renal crônica, do paciente chegar à hemodiálise. Diabetes é uma das principais causas de cegueira no mundo, cegueira não traumática, enfim. Então, retinopatia também é outra complicação. Infarto agudo do miocárdio, AVC, então tem uma série de complicações que o diabetes está lá na lista de fatores de risco e tem que ser controlado para evitar tudo isso. Ou seja, é o que a gente fala, eu sempre falo para os meus pacientes. O diabético ele pode ser saudável, ele pode ser ativo, e se ele é saudável, ele é ativo, ele tem um controle maior do diabetes. E com isso, ele vive anos com essa doença e ele nunca chega numa determinada complicação, né? É só manter o controle. Hamilton, eu queria te agradecer por você ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui esclarecer algumas dúvidas do que é a dúvida do nosso paciente no consultório, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre diabetes e gostaria de parabenizar vocês pelo programa. Obrigada. Obrigado, Hamilton. Nós vamos para um breve intervalo comercial e depois voltaremos com o nosso quadro Momento Culinário. Estamos de volta no nosso Saúde e Bem-Estar, agora com o nosso Momento Culinário. E hoje recebo aqui a Sandra, que é culinarista, né, Sandra? E vai fazer pra gente um bolo diet, um bolo de milho diet, não é isso, Sandra? Tá. Apresenta o bolo pra gente. O que é que leva nesse bolo? Ovos, manteiga, adoçante, flocos de milho com fibra, farinha de trigo, fermento, leite desnatado e leite de coco. Tá. Sandra, na verdade, existe já uma receita tradicional, não é? E você só fez modificar. Você tirou o que era açúcar e adicionou o adoçante. Tá. Exato. Então, só para esclarecer, o que é um produto diet? Um produto diet é quando você tira um nutriente de uma receita. Então, no caso do bolo para o diabético, a gente tirou o açúcar e colocou o adoçante. Então, é um produto zero açúcar. Zero açúcar, nesse caso. Então, vamos lá? Vamos começar? Manteiga. Você vai bater a manteiga. Que nesse caso, geralmente se bate a manteiga com o açúcar, não é? Da receita. Nesse caso, você vai bater a manteiga com o ovo. Com os ovos, porque o adoçante é muito leve, no instante ele incorpora. Tá, certo. Agora eu vou quebrar de um em um para colocar aqui para não correr nenhum risco. Lógico. Porque às vezes a gente vai na pressa, aí coloca todos os ovos, o último ovo tá estragado. Acabou tudo, perdeu tudo, né? A receita, exato. São 5 ovos que você está utilizando. Quanto de manteiga você utilizou ali? Aqui, 250 gramas. 250 gramas de manteiga. Que dá 1 xícara e 1/4 para quem não tem balança, que às vezes as pessoas não têm, né? Aí é 1 xícara e 1/4. 1 xícara e 1/4 de manteiga para 5 ovos. Para 5 ovos. 2 de farinha de trigo, 1,5 do adoçante. Que você usava 1,5 do açúcar também. Exatamente. A mesma quantidade de açúcar da receita troca pelo adoçante. Exatamente. Agora você vai bater o ovo com a manteiga. Até incorporar um pouquinho, em seguida eu adiciono o adoçante. Certo, vamos lá. Vai batendo, vai batendo. Manteiga com quantos por cento de fibra você utilizou? Você pode usar uma margarina com 80% ou a própria manteiga, né? No caso aqui eu estou usando... Como a gente tirou o açúcar da receita,
O açúcar ele tem uma função, que é dar palatabilidade ao produto, no caso o bolo, e ele deixa o bolo mais caramelizado. Quando você tira o açúcar, você tem que introduzir um novo ingrediente ou melhorar algum que tenha. No caso aí, quando você diz, coloca um 80% de lipídio ou a manteiga, que aí a gente está concentrando mais gordura. Aqui, bateu, agora vai colocar o adoçante. O adoçante. Bem levinho. Aí a gente vai mexer um pouquinho, né, antes de usar a bateria. incorporar. Exatamente, porque ele é bem levinho. Sandra, é um bolo relativamente simples, né? Exato. Prático, igual um bolo tradicional. E também, Renata, você pode adicionar aqui um erva docezinho, se você quiser um sabor diferenciado. Isso. É um bolo que tem uma durabilidade de 3 dias, quer dizer, 72 horas. Certo. Ou seja, é uma receita que você tem em casa e você pode modificar. Exatamente. É um bolo que, se você separar os ingredientes, com 15 minutos você tem ele pronto, com 45 você já tem ele assado. Ele assado. Agora a gente vai colocar a farinha de trigo e o flocão com fibra de milho. Enquanto você abre o outro, eu vou só chamar a atenção. Certo. Olha, o diabetes é uma doença que é rodeado de mitos. E um dos mitos é sobre o diabetes não poder comer cuscuz. O diabetes pode comer milho, pode comer cuscuz, tá? É lógico, dentro de uma alimentação saudável. O caso do Flocão Fibras, para mim é um prazer estar recebendo a Sandra aqui em dobro, porque por ela estar trazendo uma receita com Flocão Fibras, que eu ajudei na formulação deste produto. Qual é a vantagem? Eu acho que eu até acho que é o único no mercado brasileiro que é enriquecido com fibras, tá? Numa porção de Flocão Fibras, ele tem 5 gramas de fibras solúveis e insolúveis, que são fibras que a gente trabalha para controle de peso, controle de colesterol e controle do diabetes. Jean, eu queria chamar a atenção, olha só, tem um selo aqui no produto, que é um selo novo que a empresa acabou de receber esse selo, que é da ANAD, que é a Associação Nacional de Atenção ao Diabético. Ou seja, é um produto, a ANAD só dá um selo quando ela percebe que é um produto seguro para o diabético. Então, é só para a gente desmistificar que o diabético não pode comer cuscuz. Como eu falei, dentro de uma alimentação equilibrada e saudável, ele pode comer cuscuz sim. Vamos colocar aí, Sandra? Renata, no caso, a farinha de trigo, ela pode ser trocada pela integral também? Pode sim. Aqui você usou quanto farinha de trigo? Usei 2 xícaras. 2 xícaras. Se quiser introduzir, a gente já tem o flocão fibras, que ele já é enriquecido com fibras, tá? Mas se quiser colocar mais fibras, pode pegar, esse é o fermento. Fermento. Agora o leite. O leite. Que tá aqui o desnatado e o leite de coco, né? Quanto de leite você utilizou? Leite desnatado quanto? 1 xícara e 2 xícaras chá de leite de coco. De leite de coco. Então, com relação a farinha de trigo que você estava me perguntando, ela usou 2 xícaras. Nesse caso, a gente poderia utilizar 1 xícara de farinha de trigo e uma xícara ou de farinha de trigo integral ou farelo de aveia. Aí, o que a gente percebe quando a gente introduz mais fibras? Ele não vai ser um bolo que ele vai desenvolver tanto, porque a grande concentração de fibras, ela diminui que o bolo se expanda, que ele fique mais aerado. Então, ele vai ficar um bolo mais pesadinho, mas o sabor dele não vai mudar, tá? Então, boa pergunta, pode sim introduzir até um pouco mais de fibra. Pronto, agora, Renata, eu vou bater até transformar essa massa homogênea, ela ficar toda ok. unificada. Se você quiser colocar o erva doce, ele nesse entraria momento, agora. Você na dava, finalização. né? Agora Finalização. é levar, ó, a massa está pronta. Você vai levar para uma forminha untada, aí se dá numa forma de 30 de diâmetro.
Dá um 30 bolo centímetros, grande, né? um E também bolo você grande. pode fracionar, fazer 2 formas menor, né? Ou fazer a receita pela metade Tá. também. No caso, você já trouxe aqui um já assado pra gente, Foi. né? Então, deixa eu pegar aqui. Então, esse é o bolo finalizado, tá? E aqui ela em- trouxe uma outra forma que é tipo cupcake, né? Então, tipo, tem uma criança diabética, né? Então, pode estar levando Um lanchinho pra bolinho desse escola. como um lanche da escola, Exatamente. né? Sandra, vamos cortar. Eu queria que você cortasse esse, Pra tá? filmar aí, Renata. Pra gente ver como é que ele fica. Eu já tô aqui, viu? Esse quadro é o que eu mais gosto, que é o quadro, já tô pra O provar. Jean já né? tá Pega um ali pratinho aí. esperando. Lavando Deixa eu aqui pra esperar. provar o Deixa eu bolo. pegar um. Pedacinho aqui pro Jean. Isso. Esse daqui também. Eu vou experimentar esse aqui. É o que você diz. Por conta do adoçante, ele fica menos Ele fica menos airado, pesado, né? Porque ele é um bolo fica mais diet, né? pesado. Ele fica um pouquinho mais pesado. Muito bom. E lembrando que a durabilidade dele é 3 dias, você tem ele garantido. Jean, parece que utilizou milho in natura, não é? Ele não deixou de ficar molhadinho. Porque o flocão de fibra, nossa, é muito levinho. Consistência, Renata. né? Bem parecida. O sabor também. Muito bem. Muito bom mesmo. Aprovado, né, Jean? Aprovado. Muito bem. Sandra, queria te agradecer. A receita foi maravilhosa, não é, Jean? O que você achou? Sandra, tá de parabéns. Muito bom mesmo. Obrigada. E obrigada a você por ter ficado mais esse sábado com a gente. E eu te espero no próximo Saúde e Bem-Estar. Tchau.